Olá, meus amigos, e bem-vindos ao evento Aprenda 2 Idiomas ao mesmo tempo. Essa é a primeira lição e hoje eu vou explicar por que aprender 2 idiomas por vez pode ser melhor que aprender apenas um idioma por vez. No final da aula, aposto que você vai pensar: cara, tudo isso faz sentido. Agora, algo muito importante. Este evento será útil para todos os alunos de idiomas. Vamos abordar exercícios, segredos e conceitos práticos, ok? Que vão dar um gigantesco impulso nos seus estudos. E você irá aprender mais rapidamente. Até mesmo se você preferir estudar um idioma por vez no fim do evento, ok? Mas a maioria da galera acho que vai tentar começar a aprender 2 por vez. Quer dizer, todo mundo vai aprender muitas coisas super úteis para acelerar o aprendizado e aprender de um jeito eficiente, muito eficiente. Quer dizer, se você quer aprender um ou mais idiomas e ainda está se perguntando se esse evento é para você, a resposta é sim. Sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Gabriel. Sou professor de idiomas com alunos em 119 países. Sou autor publicado no Brasil. Adoro aprender idiomas e cheguei à fluência em vários idiomas. Na prática, eu desenvolvi um sistema para aprender 2 idiomas por vez e eu venho aperfeiçoando o processo há mais de uma década. Então, neste evento, vou revelar tudo isso para vocês. Eu já cansei de ouvir gente me dizendo: Gabriel, tentei aprender inglês ou outro idioma por anos, fiz vários cursos, mas ainda não falo. A questão é que o aluno não tem muita noção de como aprender e acaba fazendo um curso muitas vezes entediante, ou ineficiente, ou ambos. Daí não tem progresso e muitas vezes acaba até desistindo. O objetivo deste evento é mudar isso para muita gente e vai mudar. Você vai saber por que aprender 2 idiomas por vez pode ser muito vantajoso e você vai aprender como fazê-lo. E também vai aprender várias técnicas inéditas para aprender idiomas do jeito mais eficiente possível. Além de simplesmente eficiente, o método vai ser simples de usar e será divertido e interessante também. Então vamos lá. 2 idiomas ao mesmo tempo, hein? Sabe aquela expressão: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando? Bom, no aprendizado de idiomas, vou te mostrar que o contrário pode ser realidade e pode funcionar melhor. O que você prefere? 2 pássaros na mão ou 1 voando? Pode parecer maluquice, mas é verdade. Como é possível aprender 2 idiomas em menos tempo que apenas um? Quer dizer, se você focar em apenas um idioma por vez, você pode demorar anos para aprender. Digamos, 2, 3 anos para chegar à fluência, ou até mais, claro. Nível B2, digamos. Mas, se você aprender 2 ao mesmo tempo, pode conseguir aprender em menos tempo que isso. Pelo menos B2 em um dos idiomas e B1 no outro. Mas, como? Desenvolvendo o sistema, eu consegui aprender francês e alemão na metade do tempo que eu precisei para chegar à fluência verdadeira no inglês. Como mencionei anteriormente, foi na prática que eu percebi que adicionar um outro idioma aos estudos pode acelerar o aprendizado do primeiro. Mas, claro que existem vários detalhes para nos assegurarmos que estamos fazendo isso da melhor maneira possível. Vou explicar exatamente como isso funciona e por quê, e o motivo por trás disso faz parte da natureza humana e faz perfeito sentido. Quer dizer, na realidade pode ser pior aprender apenas um idioma por vez. Parece estranho, né? Para entendermos isso, vamos falar sobre a realidade do aprendizado de idiomas. Por que tem tanta gente que não consegue aprender? E isso mesmo aprendendo um idioma por vez. Vamos usar o aluno brasileiro como exemplo. Todo mundo já sabe que, infelizmente, a maioria dos alunos brasileiros que começa a fazer um curso de idiomas, primeiro, infelizmente desiste rapidamente porque percebe que não está tendo
quase nenhum progresso, ou pouco progresso. Ou, segundo, tenta por um certo tempo, mas eventualmente também desanima e desiste. Ou terceiro, consegue completar um curso de idiomas ou até vários cursos de idiomas, mas no final das contas percebe que não fala praticamente nada no final. Muitos alunos de idiomas desistem depois de alguns meses. Agora, a pergunta é: por que isso acontece? E do outro lado, quem aprende idiomas com sucesso, o que essas pessoas fazem de diferente? Por exemplo, além dos poliglotas que falam mais de 10 idiomas, como o Steve Kaufman, por exemplo, como o Luca Lampariello, eu tenho vários alunos que já aprenderam 2 ou 3 idiomas com sucesso e conseguem se comunicar. Vários dos meus alunos que participam ou participaram do One Sentence Challenge e há quase 2 anos já vem participando e já falam pelo menos inglês e um outro idioma. No final deste vídeo eu vou mostrar mais vídeos com os meus alunos no One Sentence Challenge. Agora, a questão é que sabendo como aprender, qualquer aluno pode fazê-lo com sucesso. Se você já é inscrito do meu canal do YouTube, você já deve conhecer um pouco da minha história como aluno de idiomas. Porém, hoje vou revelar muitas coisas inéditas, detalhes importantes sobre como eu aperfeiçoei o método e o sistema de aprender 2 idiomas ao mesmo tempo. E para quem não me conhece, você vai saber como eu fui de um aluno basicamente mediano, que demorou muito para aprender apenas um idioma, para poliglota fluente em vários idiomas, aprendendo geralmente 2 idiomas por vez. Conhecendo a minha história, você poderá evitar os meus erros e ter grande sucesso no aprendizado. Então, com 10 anos de idade, eu comecei um curso de 6 anos para aprender inglês. Naquela época, nos anos 90, era realmente o único jeito de aprender um idioma. Fora, claro, ir para o exterior para fazer intercâmbio. Afinal, aquela era a idade da pedra na internet. Então, aos 17 anos, depois de completar o curso de inglês, eu mudei para o Canadá. E no Canadá eu percebi algo bem interessante e inesperado, que eu não era tão bom de inglês quanto eu imaginava. Na realidade, eu era bem pior do que eu imaginava. Para entender o inglês falado, eu apanhava bastante e demorei mais 1 ano e pouco para chegar em um nível fera mesmo de inglês. Quando eu estava aprendendo inglês, eu percebia que, bom, como todos os seres humanos, eu passava por fases, montanhas e vales. Às vezes eu estava super motivado e sentia que estava tendo progresso e, em outras fases, eu ficava até um pouco cansado do idioma em si e do processo de aprendizado. Até mesmo, assim, do curso, de tudo relacionado ao inglês. Geralmente nestes vales, que às vezes pareciam um pouco também platôs, né? Então, passava pela montanha, daí um vale, platô. Parecia que eu não estava tendo tanto progresso quanto eu queria. Parecia que eu estava ainda longe de chegar ao objetivo, que era falar bem inglês, né? Durante os períodos de vales, a tendência era do progresso, bom, desacelerar bastante ou até mesmo parar em certos momentos. Daí a tendência realmente é se afastar do idioma. Daí quando eu finalmente cheguei à fluência em inglês, eu pensei, quero um desafio. Por que não aprender alemão ou francês? Mas eu estava com vontade. Eu estava com um grande problema. Eu não sabia qual escolher. Qual dos 2 escolher? Porque eu queria muito aprender ambos. Eu sou um cara meio impaciente. Então, eu não tinha realmente, assim, a paciência de esperar anos e anos aprendendo alemão para finalmente poder começar a aprender francês. Não tinha paciência. E claro que eu acho que alguns de vocês são como eu. Então, eu decidi aprender alemão e francês ao mesmo tempo, mas sem estresse. Foi basicamente um projeto de desafio e satisfação pessoal. Algumas pessoas, alguns amigos especialmente, pensaram que eu fiquei maluco. Eles achavam que eu ia acabar não aprendendo coisa alguma em nenhum dos idiomas. E eu pensava que, certo, levaria décadas para aprender ambos, já que demorei bastante para aprender o inglês. Eu até me imaginei assim, velhinho, com uma bengala, falando esses idiomas finalmente, francês e alemão. Mas, por outro lado, eu estava com uma baita curiosidade para ver se eu conseguiria
me tornar um melhor aluno de idiomas. E não levou muito tempo para perceber que eu estava tendo progresso em ambos os idiomas. Agora, eu já tinha uma certa noção de como aprender um outro idioma, porque eu já tinha aprendido o inglês. Então, o que aconteceu naturalmente foi o seguinte: eu também passava por fases no aprendizado, claro, montanhas e vales. Porém, geralmente, o vale de um idioma era a montanha do outro. Então, ao contrário de quando eu estava estudando apenas um idioma, o meu nível de motivação estava sempre alto, estava sempre no topo das montanhas. Agora, claro que no início eu não tinha noção de como ter um bom progresso em ambos os idiomas ao mesmo tempo. Então, isso veio com a experiência em si, com trial and error. Viu que dava certo, viu que dava errado. Então, vamos falar sobre isso em breve. Agora podemos voltar um pouco para a nossa pergunta, a nossa análise anterior. Por que tem tanta gente que simplesmente não tem sucesso com o aprendizado de idiomas? Estuda, faz cursos, mas no final não consegue falar. E a pergunta mais importante: é possível solucionar este problema para quem está tendo dificuldades? Eis a chave da questão. A motivação do ser humano passa por fases e oscila. Sobe e desce, mas isso em si não é um problema. É algo perfeitamente normal. O problema está em não saber aproveitar isso a nosso favor no aprendizado de idiomas. E o que eu quero dizer com isso? Eis aqui a realidade da vasta maioria dos alunos de idiomas. O aluno geralmente começa super animado para aprender, certo? Geralmente começa um curso, baixa um aplicativo, vai de cabeça, começa com uma baita vontade. O aluno começa super motivado. Vamos usar o exemplo de um aluno que começa um curso de idiomas. Geralmente, o que acontece? E eu acho isso realmente fascinante. O aluno acha que vai manter sempre um alto nível de motivação durante todo o curso até chegar à fluência no idioma. Mas a realidade é bem diferente. Depois do ímpeto inicial, eu perceber que o progresso não vai chegar com tanta velocidade, a velocidade esperada, né? Porque a maioria dos alunos também tem uma expectativa fora da realidade. O aluno também percebe que, geralmente, o conteúdo do curso é um pouco entediante. De muitos cursos, não todos, claro. E muitos cursos realmente focam em vocabulário que é meio inútil, de baixa frequência. Por exemplo, itens de banheiro, itens do restaurante, sei lá. Daí chegam os elementos mais complexos dos idiomas. Conjugações, tempos verbais, declinações, dá-lhe gramática, né? E muitos cursos também focam na gramática de um jeito entediante, que pode fazer o aluno aí cair do sono, ou se desesperar também. Além de ser algo ineficiente. Existem estudos acadêmicos sobre isso, sobre a ineficiência de muitos exercícios de gramática. Mas é lógico, quem vai aprender mais rapidamente e ter mais e reter mais informação? Um aluno entediado, babando em cima da mesa, ou no maior tédio, ou um aluno que está com a maior vontade de aprender, todo motivado? A resposta é clara, né? Neste ponto, então, logo, toda a motivação inicial começa infelizmente a baixar de pouco em pouco. Mas a motivação também cai por outros motivos, né? Não é só pelo material que pode ser entediante, ou por causa do curso em si, também é pela natureza humana do aluno, que é totalmente algo normal. O aluno começa a enjoar do idioma em si. Outro dia, uma inscrita, na verdade, postou um comentário num vídeo meu do YouTube. Ela disse: pensei tanto tempo no inglês que só em ouvir sobre o inglês deixava ela exausta. O que acontece então é que o aluno cansa do idioma em si, cansa do método, cansa do material, enjoa do idioma em si. Então o que podemos fazer? Bom, então nesse caso, né, a motivação vai despencar. Daí num ciclo negativo, o progresso desacelera bastante e pode diminuir para zero, porque o aluno para de se dedicar, infelizmente. Então muitos alunos acabam desistindo neste ponto, por este motivo. Quer dizer, a falta de progresso, que está conectada à falta de motivação. Lembrando também dos 3 M's do aprendizado. E os 3 M's estão interconectados: método,
material que sustentam o terceiro M da motivação. Precisamos de um bom método e um bom material, claro, para ter progresso, para sustentar a motivação lá em cima, para continuar tendo progresso, claro. Daí torna-se uma espiral positiva para cima. Quando a gente cansa do idioma e do material em si, a motivação, logicamente, cai. Mas agora, quando a gente começa a olhar para aquele material e pensa, que tédio, mano. Não estou a fim de estudar isso, não. Agora não. Hoje não. Algo que é fascinante sobre motivação é que ela acelera demais o aprendizado. Quando nós estamos realmente animados, motivados, com vontade de aprender, sedentos por conhecimento do idioma, a gente vai absorver conteúdo muito mais rapidamente e muito mais facilmente, certo? Por outro lado, quando a motivação está baixa, fica muito mais difícil realmente absorver material, absorver vocabulário, absorver conceitos, e o progresso, logicamente, é muito mais lento. Então, qual é a solução? Como usar a motivação a nosso favor? O que fazer quando, inevitavelmente, a motivação começa a cair? Essa queda, como eu falei, é normal. Estuda mesmo sem motivação. Manda ver. Bom, isso pode até ajudar até um certo ponto. Estudo forçado, né? Mas forçando demais, isso vai eventual e inevitavelmente também te levar a um ponto de estagnação total, no qual você não quer nem ouvir mais falar sobre o idioma. Será o ponto do burnout. Daí, a desistência completa é uma questão de tempo, infelizmente. Isso acontece com muita gente. Quando eu começava a cansar do alemão, cansado da complexidade da gramática, do estresse da falta de compreensão quando eu tinha exposição ao idioma, eu dava uma pausa e começava a estudar francês. E geralmente, eu estava super animado quando eu recomeçava o francês. Estava com saudades da língua francesa. Então, motivação lá em cima. E depois de algum tempo, eu invertia. Quer dizer, começava eventualmente a cansar do francês. Depois de um mês ou 2 de estudo. E começava a ficar com saudade da língua alemã. Daí sim eu invertia. Então, adicionar um segundo idioma aos estudos, adicionar um segundo idioma na jogada pode ajudar muito. Daí quando você cansar e enjoar de um idioma ou dos materiais daquele idioma, você pode tirar o pé do acelerador, certo? E começar a estudar o outro idioma. O melhor, claro, será escolher um idioma secundário que te deixa super animado ou animada. E com vontade mesmo de aprender. Daí você se dedica bastante ao segundo idioma, continuando a prática do aprendizado de idiomas, que é algo muito importante. Quer dizer, você está se dedicando ao outro idioma, mas você está praticando o aprendizado de idiomas. E por deixar o primeiro idioma um pouco de lado, você vai recuperar a motivação e afastar a possibilidade do burnout. Na verdade, a gente vai ainda colocar um pouco de esforço nesse segundo idioma, né? Bom, era o primeiro idioma, a gente trocou. E vamos concentrar cerca de 20% do nosso tempo e energia, de uma maneira sem estresse, no idioma secundário para não perder o progresso que nós tivemos, usando o nosso sistema dos 80-20 rotatórios, que eu irei explicar detalhadamente, especialmente na próxima lição. Então, quando você voltar ao primeiro idioma, o seu tanque de energia estará cheio e renovado. Também existe uma questão muito interessante que deixa o aprendizado de 2 idiomas por vez mais eficiente ainda. E a questão do benign neglect, descuido ou abandono benigno. Eu vou explicar o que significa isso. O nosso grande amigo poliglota Steve Kaufman mencionou isso em um vídeo recente dele. Ele percebeu que quando estava aprendendo árabe e farsi, que é persa ao mesmo tempo, às vezes, quando ele ficava em um idioma por um período de tempo mais longo, né, que ele estava se dedicando mais ao árabe, eu creio, quando ele voltava para o outro, quando voltava para o farsi, ele se sentia mais confortável com o farsi. É como se o cérebro humano precisasse de tempo para solidificar o conhecimento durante uma certa pausa. E é algo que profissionais impressionantes também experienciam. Por exemplo, um grande jogador de basquete de alto nível, um grande pianista de concerto e tudo mais. Depois de um período de muita prática, uma prática intensa,
né? Bastante esforço, uma certa pausa, logicamente, não pode ser uma pausa muito longa, claro. Mas essa pausa vai fazer do jogador de basquete um jogador melhor. Vai fazer do pianista um pianista melhor. Quer dizer que, fazendo isso da maneira correta, nós teremos mais progresso no aprendizado dos idiomas que estamos aprendendo também. E isso contribui, claro, maior progresso leva a mais motivação. A motivação, então, irá subir para aprender ambos os idiomas, e fazendo isso da maneira correta, que, logicamente, como falei, irei explicar e detalhar, especialmente na próxima aula, você vai acabar aprendendo o idioma primário em menos tempo que iria aprendê-lo se fosse aprender só um idioma por vez. E além disso, vai aprender também um segundo idioma. Eu cheguei à fluência em alemão e francês na metade do tempo que eu precisei para chegar à fluência em inglês. Pode parecer loucura, mas é a realidade. Usando o mesmo sistema, você poderá acelerar o processo. Que tal ter esses idiomas novos no currículo, né? Não sei quantas milhares de vezes eu vi algo tipo o seguinte: Gabriel, eu tive que começar a aprender inglês por causa do trabalho, por causa da carreira, mas eu queria mesmo, sempre tive uma paixão pelo francês. Queria aprender francês, ir para a França, sei lá, porque adoro o idioma, me atrai. Daí tentei aprender inglês, forçado, né, por causa do trabalho, sei lá. Por isso, nunca nem comecei a aprender francês. No final das contas, acabei desistindo do inglês porque não gostava, e agora não falo nem inglês nem francês. Agora, se esse aluno, eu já ouvi essa história tantas vezes, se esse aluno estivesse usando o meu sistema, já poderia ter aprendido ambos os idiomas. Não sei, depende do nível, depende, né, do esforço do aluno, das preferências e tudo mais. Todo mundo quer aprender um segundo, terceiro ou quarto idioma. Geralmente é algo tipo um sonho que parece não ser realístico, mas nós podemos fazer com que esse tipo de sonho se torne realidade. Então, na próxima lição, na próxima aula da quarta-feira, eu estarei explicando o sistema de como aprender 2 idiomas ao mesmo tempo. Depois teremos uma aula prática também. Se você ainda não entrou no grupo do Telegram, entra lá. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva lá também, se inscreva aqui. E não se esqueça também de me seguir no Instagram, porque estarei abrindo a caixinha de perguntas várias vezes essa semana, ok? Então podemos nos conectar de várias maneiras. Deixe seu comentário também, se você estiver assistindo no YouTube. Temos também pequenos tasks, pequenas tarefinhas para você aprender o máximo possível com o nosso evento durante toda a semana, ok? Vai ser um pequeno desafio para o pessoal. Os 2 tasks iniciais. Primeiro, escreva uma lista dos idiomas que você quer ou precisa aprender na ordem em que você gostaria de aprendê-los. Top 5, ok? 5 idiomas que você mais quer aprender. E segundo, comece a coletar frases no idioma, em cada idioma. Pode ser apenas uma frase por dia, beleza? Mais informações por e-mail, ok? Porque você já está registrado. E também pelo Telegram. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. E agora nós sabemos por que faz sentido aprender 2 idiomas por vez. Então te vejo na quarta-feira. Um grande abraço. Hi guys, my name is Ludmila Fonseca. I'm a German teacher. The day before yesterday I spoke a little bit in Italian. Yesterday I spoke in French and today I'm speaking in English. I've been studying English for my whole life, but of course I still learn things every day. E per finire oggi in italiano anche un'espressione idiomatica, essendo essere alla frutta. Quindi possiamo dire sono alla frutta quando stiamo estremamente stanchi, sai, come sfiniti. One day you'll just be a memory to some people. Do your best to be a good one. Jetzt bin ich ein Teil von ihr und sie ist ein Teil von mir. Und ich glaube, unsere Liebe ist ewig wie die Zeit. Mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Also trink viel Wasser. Es ist gesund. Hast du Lust? Hola, ¿qué tal? Yo soy Terciane, soy brasileña y profesora de español. This is a challenge from my friend Gabriel Polyglot. I'm learning English and Italian. Me appassiono molto queste lingue. E você, qual idioma está aprendendo? Hey there, should we bring anything to eat tonight? I was thinking about baking a delicious apple pie. I really love baking it. Yeah, no, not at all.
That's just the least I could do for you. My pleasure. 君は自分の人生の主人公です。頑張ってください。 Okay, the next one's in English. Once in a blue moon. I use this when I do something that I rarely do. For example, I go to the cinema once in a blue moon. Guys, it's really important to speak when you are learning. E aí pessoal, beleza? Vou dar uma de blogueirinha agora, hein? Brincadeiras à parte, eu vim aqui fazer uma indicação de um canal do YouTube que eu comecei a seguir essa semana, inclusive, que é o Gabriel Poliglota, o Instagram dele tá aí. O amor é liberdade, l'amour é liberté, l'amore é libertar, l'amor é liberdade, love is freedom. Vergiss es, du wirst nicht meine Kaffeemaschine mitnehmen. I believe I can. See you! Hej allihopa, jag skulle vilja säga en sak. Det finns en pandemi i hela världen. Om du kan, stanna hemma. Vi är starkare tillsammans. Hej då! はい、私はラウレです。外出を控えてください。